Aos 22 minutos de quase todos os jogos deste Mundial, o árbitro interrompe a partida por algo que nada tem que ver com uma falta, um golo ou uma lesão. Os jogadores correm para junto da linha lateral, os treinadores juntam as suas equipas técnicas e, nas casas dos Estados Unidos, os ecrãs de televisão cortam para algo completamente diferente. A FIFA chama-lhe pausa de hidratação. As televisões chamam-lhe inventário. E à medida que o Mundial de 2026 entra neste mês de julho na sua fase final, essa diferença transformou-se numa das maiores controvérsias políticas e financeiras da história do futebol internacional. Este é o número que desencadeou tudo. A FIFA e analistas financeiros independentes projetam agora receitas totais deste ciclo mundialista entre 11 e 13 mil milhões de dólares, com o torneio em si responsável por cerca de 9 mil milhões. Para comparação, o Mundial de 2022 no Catar gerou cerca de 7 mil milhões ao longo de todo o seu ciclo. Esta edição está a caminho de quase duplicar esse valor, e grande parte do mérito, ou da culpa, depende de quem responde, vai para um formato drasticamente maior. 48 seleções em vez de 32, 104 jogos em vez de 64. 3 países anfitriões, em vez de 1, espalhados por 16 cidades dos Estados Unidos, do México e do Canadá. Mais jogos significam, obviamente, mais janelas televisivas e mais espaços de patrocínio. Mas a verdadeira história não é apenas a dimensão do torneio. É a reação política à forma como a FIFA decidiu espremer receitas a partir dele, e essa disputa já envolveu procuradores gerais estaduais, reguladores de proteção do consumidor e grupos de adeptos em 2 continentes. Pela primeira vez na história dos mundiais, a FIFA introduziu preços dinâmicos nos bilhetes, o mesmo algoritmo baseado na procura que é usado em concertos ou jogos da NBA, onde os preços mudam em tempo real, consoante a velocidade a que os lugares são vendidos. A categoria mais cara para a final, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, foi inicialmente listada por cerca de 6.700 dólares. Em poucos meses, essa mesma categoria passou os 10 mil dólares. E no mercado de revenda, alguns bilhetes para a final chegaram a ser anunciados acima de 2 milhões de dólares cada. Adeptos que acompanham as suas seleções em mundiais desde os anos 90 disseram nunca ter visto nada assim. Foi aqui que a história saiu da cobertura desportiva e entrou na arena política. As procuradoras gerais de Nova York e de Nova Jersey, Letitia James e Jennifer Davenport, abriram esta primavera uma investigação conjunta às práticas de bilhética da FIFA. Davenport descreveu toda a experiência de compra como, nas suas palavras, uma prova de obstáculos feita de confusão, falsa escassez e preços exorbitantes. Os seus gabinetes, juntamente com o Departamento de Proteção do Consumidor e do Trabalhador da cidade de Nova York, emitiram intimações exigindo que a FIFA entregasse documentos internos sobre preços. Os investigadores analisam em particular se o calendário de libertação de bilhetes poderá ter sido usado para fabricar procura e se os preços de cerca de 90 dos 104 jogos subiram, em média, cerca de 34% entre as primeiras fases de venda e as fases posteriores. Até agora, a FIFA recusou comentar publicamente as intimações. Essa pressão reguladora veio depois de meses de queixas de grupos de adeptos na Europa. Na primavera, a Football Supporters Association juntou-se ao grupo de consumidores Euroconsumers para apresentar uma queixa formal à Comissão Europeia, acusando a FIFA de abusar da sua posição monopolista sobre a venda de bilhetes para o Mundial. A queixa descrevia 6 abusos concretos, incluindo aquilo a que chamaram publicidade e isca, apontando para um pequeno lote de bilhetes de 60 dólares que a FIFA promoveu amplamente, mas disponibilizou em números tão limitados que os adeptos comuns quase não tinham qualquer hipótese real de comprar um. Os grupos calcularam que acompanhar uma só seleção nacional num jogo de cada ronda do torneio poderia custar a um adepto entre cerca de 5 mil libras no escalão mais barato e mais de 12 mil libras no escalão mais alto, contra menos de 4 mil libras por um percurso semelhante no Mundial de 2022 no Catar. Sob crescente pressão política e pública, a FIFA fez uma concessão. Introduziu aquilo a que chamou escalão de entrada para adeptos, um lote garantido de bilhetes de 60 dólares para cada jogo, distribuído pelas federações nacionais de futebol a adeptos com histórico documentado de acompanhamento da sua equipa. Os grupos de adeptos acolheram o gesto, mas depressa o classificaram como
como uma tática de apaziguamento, não como uma verdadeira solução, observando que a FIFA continuava sem tratar de forma significativa dos lugares acessíveis ou dos bilhetes de acompanhante para adeptos com deficiência. Depois, quando o torneio passou da fase de grupos para as rondas a eliminar, em junho, aconteceu algo que quase ninguém esperava por completo. Os preços de revenda começaram a cair a pique. Em alguns confrontos específicos, os bilhetes desceram mais de 60% numa só semana. Parte disso é comportamento normal de mercado. Intermediários que tinham comprado bilhetes em massa tentavam evitar uma perda total à medida que o torneio se aproximava do fim. Mas os analistas também apontam para algo mais estrutural, uma correção após meses de procura inflacionada por especulação e não por interesse genuíno dos adeptos, agravada pela libertação de novos lotes de bilhetes pela própria FIFA na plataforma, precisamente quando a procura no mercado secundário já estava a enfraquecer. Na prática, o mesmo sistema de preços dinâmicos criado para maximizar receitas poderá ter afastado cedo tanto os compradores comuns que agora os revendedores profissionais têm dificuldade em encontrar quem aceite pagar, mesmo com desconto, por alguns jogos a eliminar. Os preços dos bilhetes são apenas uma frente desta luta. A outra, talvez mais visível, acontece nos ecrãs da televisão americana em cada dia de jogo e transformou-se numa pequena tempestade política própria, envolvendo emissoras, reguladores e até os próprios jogadores. Este Mundial introduziu algo que o futebol nunca tinha tido. Uma paragem obrigatória de 3 minutos em cada parte de todos os jogos, feita por volta do minuto 22 e novamente perto do minuto 67, sem exceções, independentemente do clima ou do ritmo da partida. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, defendeu pessoal e repetidamente a medida nas últimas semanas, insistindo em público que ela existe apenas para o bem-estar dos jogadores e a justiça competitiva e afirmando categoricamente que a FIFA não recebe receitas adicionais com as pausas porque todos os acordos comerciais foram assinados muito antes de as paragens serem anunciadas. A FIFA aponta para as condições de calor verdadeiramente brutais do Mundial de Clubes do ano passado como origem da política e a substância real nessa preocupação. Jogadores e treinadores sofreram visivelmente com temperaturas extremas durante essa competição. Mas a mecânica financeira conta uma história mais complicada do que as negações de Infantino sugerem. Alguns meses depois de a FIFA anunciar as pausas, em dezembro do ano passado, confirmou que as televisões seriam autorizadas a passar anúncios durante esses intervalos, uma estreia para um desporto que nunca teve uma janela publicitária incorporada como o futebol americano, o basquetebol ou o beisebol. O futebol sempre teve 45 minutos ininterruptos por parte, algo que as emissoras historicamente acharam quase impossível de monetizar como os desportos americanos. A pausa de hidratação fabrica, do nada, esse inventário publicitário em falta. Segundo o Wall Street Journal, a Fox, que detém os direitos de transmissão em inglês nos Estados Unidos, cobra entre 200 mil e 750 mil dólares por cada anúncio de 30 segundos durante estas pausas. Multiplicado pelo calendário completo de 104 jogos, as estimativas colocam a receita total da Fox, apenas com publicidade nas pausas de hidratação, entre cerca de 250 milhões e 333 milhões de dólares, além de mais de 300 intervalos publicitários ao intervalo, já incluídos no seu acordo de transmissão. Alguns analistas financeiros defendem agora que esses espaços publicitários nas pausas podem acabar por valer mais para a Fox do que aquilo que a cadeia pagou originalmente à FIFA pelos próprios direitos de transmissão. Nem todas as emissoras lidaram com o momento da mesma forma, e o contraste tornou-se um tema próprio. A Fox apostou em cortes totais, tirando os espectadores completamente do relvado, o que produziu um momento genuinamente embaraçoso na abertura do torneio entre México e África do Sul. A Fox passou para anúncios imediatamente depois do apito para a hidratação após o segundo golo do México. E quando a transmissão regressou, o jogo já tinha recomeçado havia cerca de 10 segundos, o que significa que os espectadores americanos perderam a resposta imediata da África do Sul ao ficar ainda mais atrás no marcador. A Telemundo, que transmite o torneio em espanhol, escolheu outro caminho, mantendo os jogadores visíveis em ecrã dividido, com mensagens de patrocinadores integradas de modo mais discreto, em vez de cortar totalmente.
a BBC e a ITV, no Reino Unido, mantiveram as pausas sem publicidade, enquanto emissoras no México, Canadá e Espanha seguiram o exemplo da Fox e venderam diretamente esses espaços. Alguns adeptos americanos disseram publicamente nas redes sociais que começaram a mudar para a cobertura em espanhol precisamente porque a Telemundo respeita mais a sua atenção do que a Fox. O problema político de fundo, segundo os críticos, é a coerência, ou a falta dela. A FIFA aplicou as pausas obrigatórias de forma uniforme em todos os jogos, incluindo partidas disputadas em condições frescas e chuvosas, sem qualquer preocupação real com o calor. Essa uniformidade enfraquece, aos olhos dos céticos, a justificação do bem-estar dos jogadores e torna a explicação comercial mais difícil de descartar. Alguns treinadores chegaram a admitir, quase satisfeitos, que a paragem lhes ofereceu na prática um tempo morto, tático, gratuito, que nunca tinham tido antes, uma nuance que ninguém antecipou totalmente quando a política foi anunciada. Jornalistas que cobrem o torneio começaram a chamar a controvérsia, meio a brincar, Watergate, numa alusão à forma como uma medida rotineira de hidratação ficou enredada em questões sobre a influência empresarial no evento desportivo mais visto do mundo. Por trás de cada projeção de receita e de cada intimação, há adeptos reais a absorver as consequências no terreno, e a experiência deles tornou-se um novo ponto de tensão política nas semanas finais do torneio. Adeptos antigos que viajaram para o Brasil, a Rússia e o Catar em mundiais anteriores descrevem um choque de preços que nunca tinham encontrado antes deste ano, com alguns a pagar 3 ou 4 vezes mais do que tinham orçamentado por lugares comuns e muito mais por grandes jogos a eliminar. Para uma parte desses adeptos de uma vida inteira, este tornou-se o primeiro mundial que simplesmente não conseguiram pagar para ver ao vivo, um argumento que deputados da oposição e defensores dos consumidores em vários países começaram a citar diretamente em apelos por uma regulação mais forte da bilhética desportiva. Do outro lado da mesma moeda, a recente queda dos preços no mercado de revenda significa que alguns adeptos estão agora a conseguir negócios extraordinários de última hora para jogos que, semanas antes, estavam fora do seu alcance financeiro, criando uma experiência estranha e desigual em que categorias idênticas de lugares podem oscilar violentamente de valor consoante o dia exato em que se comprou o bilhete. Dentro dos próprios estádios, as pausas de hidratação mudaram visivelmente o ritmo de assistir a um jogo ao vivo. Os adeptos nas bancadas geralmente agradecem a oportunidade de encher garrafas de água e recuperar o fôlego em tardes realmente quentes, e a maioria concorda que essa parte da política traz um benefício real. Mas os ecrãs dos estádios a passar publicidade de patrocinadores nessa mesma janela foram vistos por muitos como uma intrusão indesejada naquilo que deveria ser uma experiência pura de futebol, sobretudo em jogos à noite ou à chuva, quando o tempo nunca justificou uma pausa à partida. Então, onde é que isto deixa o torneio quando caminha para a final de 19 de julho no MetLife Stadium? A FIFA já mostrou, com o escalão de entrada para adeptos, que ajusta políticas quando a pressão pública e política é suficiente e é razoável esperar novos acertos antes do apito final, em especial sobre acessibilidade e transparência de preços, sobretudo enquanto os reguladores de Nova York e Nova Jersey continuam a conduzir ativamente a investigação e a exigir documentos internos. A pergunta maior para o organismo que governa o futebol mundial é o que todo este episódio significa para o mundial no futuro. Se os preços dinâmicos e as paragens financiadas por publicidade se revelarem lucrativos o bastante para compensar as críticas, há uma possibilidade real de futuros torneios avançarem ainda mais por este modelo. Se a reação política continuar a crescer e se os dados de venda de bilhetes continuarem a mostrar adeptos comuns excluídos pelo preço do maior palco do futebol, a FIFA poderá enfrentar pressão real de governos nacionais e reguladores internacionais para repensar a agressividade com que monetiza o torneio. O resultado otimista seria um modelo mais equilibrado, em que a FIFA mantém o crescimento de receitas que financia programas juvenis e o desenvolvimento do futebol em mais de 200 federações membro por todo o mundo, protegendo ao mesmo tempo a acessibilidade e o acesso dos adeptos que realmente criam a atmosfera de que este torneio depende.
O resultado, muito menos otimista, é um mundial que pareça cada vez mais desenhado para televisões, patrocinadores empresariais e compradores ricos, com os adeptos comuns empurrados mais para a margem de 4 em 4 anos. Tal como as coisas estão à entrada dos quartos de final, a FIFA continua no caminho do mundial mais lucrativo da história, perto de 12 mil milhões de dólares dependendo da projeção em que se confie. Uma fortuna construída sobre acordos televisivos recorde, patrocínios expandidos e um sistema de bilhética que já desencadeou investigações governamentais. Uma queixa formal à Comissão Europeia, reação pública sustentada e uma queda inesperada dos preços precisamente quando o torneio chega aos jogos mais importantes. As pausas de hidratação criadas para proteger os jogadores funcionaram também como o primeiro verdadeiro tempo morto comercial que o futebol alguma vez teve. As televisões estão a gerir essa nova oportunidade de formas muito diferentes, e reguladores dos dois lados do Atlântico observam agora de perto para perceber quanto disto se torna a nova normalidade no próximo ciclo mundialista. A controvérsia dos bilhetes tem outros focos que vale a pena compreender, porque mostram quão desigual acabou por ser o modelo de preços para os adeptos comuns. Quando o jogo de abertura da fase de grupos de Inglaterra contra a Croácia foi posto à venda, adeptos ingleses descreveram os preços nas redes sociais, sem rodeios, como nojentos, depois de anúncios de revenda para esse único jogo ultrapassarem os 7.500 dólares por lugares que teriam custado uma fração disso em torneios anteriores. Compare-se com a alocação da Escócia para os seus próprios jogos de grupo, onde os preços da Federação Nacional para o jogo contra o Haiti, em Boston, começavam em apenas 180 dólares e subiam até 500 dólares para lugares melhores, enquanto os bilhetes para o jogo da Escócia contra Marrocos começavam em cerca de 220 dólares e o último jogo do grupo contra o Brasil, em Miami, começava perto de 265 dólares. Essa diferença entre jogos de cartaz com adversários de grande apelo e partidas de grupo de menor perfil tornou-se um dos sinais mais claros de que os preços dinâmicos da FIFA foram explicitamente desenhados em torno da atração percebida de cada jogo, não de uma estrutura fixa e previsível, exatamente a queixa que os grupos de adeptos tinham apresentado aos reguladores europeus meses antes de o torneio começar. Essa queixa, apresentada em conjunto pela Football Supporters Association e pelo grupo de defesa do consumidor, Euroconsumers, argumentava que a FIFA estava a explorar aquilo que equivala a um monopólio sobre a venda de bilhetes para o Mundial, para impor aos adeptos condições que nunca sobreviveriam num mercado verdadeiramente competitivo. Os grupos pediram especificamente à FIFA que eliminasse totalmente os preços dinâmicos, mantivesse os preços estáveis em cada fase de venda e desse aos adeptos pelo menos 48 horas de aviso prévio tanto sobre a disponibilidade de bilhetes como sobre as categorias específicas de lugares antes da abertura de cada janela de venda. A FIFA nunca respondeu formalmente a essas exigências da forma que os ativistas queriam, embora a posterior introdução do escalão de entrada para adeptos seja amplamente vista como uma resposta pelo menos parcial e indireta a essa pressão crescente. Politicamente, toda esta saga chega num momento interessante para a FIFA e para os 3 países anfitriões. O governo dos Estados Unidos, sob o presidente Trump, mostrou interesse visível no Mundial como grande momento de soft power americano e de turismo, com a administração a promover intensamente o torneio como montra econômica para as cidades anfitriãs em todo o país. Esse pano de fundo político torna o escândalo dos bilhetes mais incômodo para responsáveis federais e estaduais, porque coloca Washington na posição de celebrar um torneio que autoridades estaduais de Nova York e Nova Jersey investigam ao mesmo tempo por potenciais práticas enganosas contra consumidores. A procuradora-geral, Letitia James, figura com um longo historial de casos de proteção do consumidor de grande visibilidade, sinalizou que o seu gabinete pretende levar a intimação à FIFA de forma agressiva, independentemente da importância econômica mais ampla do torneio para o Estado, enquadrando o caso expressamente como uma questão de proteger consumidores comuns, não de interferir no desporto em si. Há também uma corrente política mais ampla ligada ao precedente do Mundial de Clubes que moldou, em primeiro lugar, a política de pausas de hidratação da FIFA. Treinadores que orientaram equipas durante os Jogos Americanos, brutalmente quentes desse torneio no ano passado, falaram abertamente de preocupações médicas
médicas genuínas, incluindo jogadores com tonturas e cãibras suficientemente graves para exigirem assistência médica durante o jogo. Esses relatos diretos dão peso real ao argumento da FIFA sobre o bem-estar dos jogadores, mesmo que os céticos notem que a aplicação geral da política, independentemente da temperatura ou do tempo concreto, a faz parecer menos uma medida de saúde direcionada e mais uma característica estrutural permanente de que a FIFA passou a gostar por outros motivos. A defesa pública de Infantino nas últimas semanas, insistindo que não há receita adicional para a própria FIFA porque os contratos televisivos já estavam fechados antes do anúncio das pausas, fez pouco para calar críticos que apontam que a política continua a gerar enorme valor incremental para parceiros de transmissão como a Fox, mesmo que esse valor tecnicamente nunca apareça nas contas da FIFA. Patrocinadores de apostas e álcool tornaram-se um foco especialmente visível dentro do debate sobre as pausas de hidratação. Vários adeptos e comentadores de média observaram que os anúncios que preenchem estas novas janelas comerciais se apoiam fortemente em marcas de cerveja e empresas de apostas desportivas, duas categorias que já enfrentam escrutínio regulatório em alguns estados por publicidade dirigida a públicos amplos, durante eventos desportivos em direto. Esse detalhe acrescentou uma camada extra à crítica, com alguns defensores dos consumidores a argumentarem que as pausas de hidratação criaram efetivamente uma nova categoria publicitária para produtos sujeitos a escrutínio próprio em certas jurisdições, colocada diretamente em paragens oficialmente justificadas apenas por razões médicas. À parte a economia das transmissões, a escala comercial global do torneio continua genuinamente histórica, independentemente de como se resolvam as disputas sobre bilhetes e publicidade. Os próprios relatórios da FIFA, as federações membro, apontam para receitas recorde de patrocínio vindas de uma lista alargada de parceiros globais, juntamente com acordos de direitos televisivos em mais de 200 países e territórios que, em conjunto, deixam para trás qualquer valor do ciclo do Catar. Relatórios financeiros independentes focados no balanço da FIFA para este ciclo descreveram o torneio como, na prática, o evento desportivo único mais lucrativo alguma vez realizado. Uma distinção que provavelmente se manterá independentemente da conclusão final das investigações sobre bilhética em Nova York e Nova Jersey. Para os adeptos americanos comuns que vêm de casa em vez de seguirem diretamente o dinheiro, a experiência prática foi moldada quase inteiramente pelo canal que estavam a ver. Espectadores da Fox relataram repetidamente recomeços perdidos, golos falhados imediatamente depois de um apito de hidratação e a sensação geral de que a cadeia dá prioridade ao valor para anunciantes sobre a experiência do espectador, precisamente nos momentos em que os adeptos mais querem cobertura contínua. Quem mudou para a transmissão em espanhol da Telemundo descreve uma experiência visivelmente diferente, em que o ecrã dividido mantém o jogo presente visualmente, mesmo enquanto a mensagem do patrocinador passa ao lado. Um formato que alguns adeptos anglófonos sem espanhol disseram desejar que a Fox adoptasse diretamente, por preservar muito melhor a experiência ao vivo. À medida que o torneio entra nas últimas semanas antes da final de 19 de julho no MetLife Stadium, as duas histórias, a investigação à bilhética e a disputa publicitária das pausas de hidratação, continuam verdadeiramente por resolver. A FIFA não confirmou nem negou se fará novas alterações a qualquer uma das políticas antes dos jogos finais e nem a Procuradoria-Geral de Nova York, nem a de Nova Jersey indicou um calendário para concluir a investigação conjunta. O que é claro é que este Mundial se tornou tanto um estudo de casos sobre a comercialização moderna do desporto e a reação reguladora como um torneio de futebol, e o desfecho das duas lutas provavelmente moldará a forma como a FIFA estrutura a bilhética e os acordos de transmissão para o próximo ciclo mundialista em 2030, seja onde for que acabe por ser organizado.